vim do interior do Espírito Santo, sou do interior de Nova Venécia. Acho esse lugar fundamental para a minha formação e para o que eu defendo hoje. É um local que é situado no norte do estado, norte do município de Nova Venécia. Então eu venho literalmente do interior, nunca tive conexão com a cidade. Minha conexão com a vida urbana e com a cidade foi em Vitória, quando eu vim estudar isso em 2004. E esse lugar sempre esteve presente comigo em vários segmentos, assim, até no meu pensamento de cidade, né? O meu pensamento da cidade, da urbanização, ela vem desse lugar do interior. Então esse lugar do interior está presente na minha vida porque é um local que eu estou recorrentemente lá, né? Lá onde a minha família está, lá onde eu nasci, lá onde eu vivi, lá onde eu cresci, lá onde a minha personalidade foi produzida. Eu sou de Vitória. Eu sou a caçula de uma família de só 10 irmãos. Eu sou a caçula temporona, nasci em Vitória. Moro atualmente em Alto Lage, Cariacica, ali pertinho da estação Pedro Nolasco. Bom, até então eu era produtora de moda, trabalhava numa agência de modelos e somente com produção mesmo, de foto, de desfile, de catálogo, de editorial. Eu vim parar aqui no Vasco Coutinho porque a gente sempre trabalhou com filosofia e os temas que a filosofia propicia. Então achei interessante a proposta do Vasco Coutinho no ano de 2005, mas vale ressaltar aqui que eu participei efetivamente da construção de fato dessa escola no sentido figurado academicamente, porque nós descobrimos aqui em Vila Velha, no ano de 2003, para 2000, por aí, que esse espaço que estava fechado, desabitado para o ensino profissional, o ensino propriamente dito, nós descobrimos e aí fizemos um movimento na comunidade aqui de Vila Velha, no entorno, e pulamos o muro lá atrás, invadimos a escola, invadimos para chamar a atenção do então governador, Paulo Artung. Por sinal, acho que era o primeiro mandato dele como governador e o prefeito de Vila Velha, Max Filho, na época. Então a gente fez esse movimento muito interessante em prol do retorno desse espaço como escola, porque isso aqui ia se tornar uma autarquia do Estado. Então a gente fez esse movimento e aí a escola foi construída em 2005, outubro de 2005 ela foi inaugurada na modalidade técnica, porque, para quem não sabe, a gente voltou ao tempo, antigamente também tinha as escolas técnicas, né? Eu também estudei numa escola técnica, fiz mecânica, por sinal. Então, a gente participou efetivamente disso. Então, vimos parar que a proposta foi boa e nós estamos aqui, vai fazer 17 anos, cuja árvore eu plantei, né? Com outras que eu já plantei aqui na pandemia. Tem manga, tem várias árvores que eu plantei aí, entendeu? Muito bacana. A vida docente, ela foi por um trabalho aqui na instituição. Eu vim fazer uma matéria aqui para um programa chamado Repórter Estado. Era uma matéria da TV Vitória. E a diretora, na época, ela perguntou quem era o produtor da equipe. E aí ela sinalizava, é ele que é o produtor da equipe. E ela me perguntou, você não quer vir em cada aula de produção, não? Nunca na minha vida tinha passado na minha cabeça, porque eu estava pilhado na vida de chão, de redação, do jornalismo, de produção. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu lembro que na época a repórter falou, nossa, você tem super perfil, vem. E tipo, ela era na quinta para começar, numa terça, eu não sabia nem chegar numa sala de aula e falar boa noite, né? Então, e eu falo que essa questão da profissão de ser professor, ninguém está completo, você aprende todo dia, né? Hoje eu estou como professor, amanhã eu quero ser um professor, uma pessoa melhor. Então é um processo de uma produção constante. Você não está, eu estou pronto, estou apto, sou um grande professor, isso não existe, né? Você se conecta com pessoas diferentes, você se conecta com culturas diferentes, você conecta com pessoas diferentes. E a minha profissão é se conectar com essas pessoas e eu aprendo muito com elas. Uma turma de modelagem do vestuário. Na época foi quando eu cheguei numa turma, foi lá no mini auditório aqui do Vasco Coutinho, então as cadeiras têm aquela inclinação, né? E aí quando eu olhei assim, eu acho que 90% da turma era mais velha que eu. E eu olhei e falei assim, gente, esse pessoal vai olhar pra minha cara e vai falar assim, o que essa pirralha quer me ensinar? E aí eu fiquei muito nervosa,
Mas acho que eu consegui me sair bem. Acho que no final, assim, eu tentei deixar bem claro que eu estava aqui também para aprender junto com elas. Muitas senhorinhas tinha, e que é bem característico do curso de modelagem do vestuário. Mas sobrevivi, assim, no final de tudo deu certo. Como foi o meu primeiro dia professor na vida? Foi no ano de 1988. Eu fui substituir um professor da UFES, Anacleto, na filosofia pura, né? E foi uma experiência muito boa, porém naquele dia, claro, como ser humano que todo mundo é, eu também sou um deles, senti, né, tremi, deu aquele calafrio, mas a gente foi conduzindo o assunto que a gente estava, mas foi uma experiência muito bacana. Foi no ano de 1988, muito bom. A vida da gente é totalmente inusitada, mas eu sou muito diferente do que as pessoas imaginam que eu seja. As pessoas acham que eu fecho a noite, eu fico não, eu sou completamente caseiro, eu sou virginiano, né? Então isso é uma praga. Então, eu sou muito metódico, muito organizado, já trabalhei isso também muito com a terapeuta, porque se eu abro uma gaveta eu tenho que organizar ela tudo. Hoje não, hoje eu já estou muito mais desconecto com isso. Uma questão inusitada, talvez, gente, esquecer. Eu esqueço muitas coisas, eu levo chave de laboratório para casa, eu desço do elevador, eu acho isso inusitado, porque então, como é que você pode, eu desço única e exclusivamente com o lixo, quando chego lá embaixo eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Era com lixo, e o lixo ficou, entendeu? Então isso são práticas do cotidiano, de sabotagem, pode ser, mas o que eu quero destacar é o seguinte, por que é inusitado? É porque a gente tem uma mania de falar assim, minha vida caiu no cotidiano. Não existe cotidiano, o cotidiano produz a diferença, gente, o tempo inteiro. Situação muito engraçada que aconteceu comigo trabalhando, eu fui trabalhar num evento, num desfile no interior do estado, e aí chegamos lá, tinha várias lojas para eu visitar, e chegando numa loja específica, eu falei assim, nossa, tudo é tão lindo aqui, e não era horrível, as roupas eram péssimas, era uma coisa assim, não era legal. Enfim, aí, não vou falar a marca que senão vai ficar chato aqui no vídeo, mas nossa, esse vestido tá incrível, eu usaria ele plena, não sei o que e tal. Então tá bom, tchau. Fomos embora da loja, os modelos provaram as roupas. Quando chegou na hora do evento, aí eu tava lá no backstage, o dono da loja chegou querendo falar comigo. Aí eu fui lá, falei assim, oi, tudo bem? Tudo. Ele com uma caixa desse tamanho. Aí então, eu trouxe aquele vestido pra você, que você gostou tanto, eu gostaria que você usasse hoje no evento. E aí eu usei. E todo mundo viu a minha calcinha o evento inteiro. E aí chegou um ponto que eu falei assim, Dani, todo mundo já viu mesmo, então. E eu fiquei com o vestido plena a noite toda. E usei, né? Fazer o quê? Eu elogiei tanto, o dono da loja achou que eu tinha super curtido mesmo. E eu fiquei com ele. E foi isso. Acho que essa foi a situação mais inusitada que eu vivi trabalhando. Sim, tem uma história muito bacana, é uma história que me emociona muito. Lembra quando eu falei que comecei lá em 1988, numa sala de aula? Depois eu fui para uma sala de aula improvisada. A escola foi fechada num bairro próximo e então eu fui trabalhar nos galpões que eles construíram no pátio daquela escola que eu lecionava dentro da sala de alvenaria, tudo direitinho. Aí nós fomos para um galpão com tapume, aquelas coisas. Era uma salinha próximo da outra, né? E um dava aula, eu ouvia. E lá tinha um aluno e ele veio daquele bairro que fechou a escola e ele não era aceito pelo grupo, aliás, nenhum deles foi bem recebido pelo grupo que já existia lá. Então um dia ele me chamou muita atenção e eu descobri que ele estava indo armado para a escola. E aí eu conversei com ele, armado em todos os sentidos, tá? Que a gente pode estar armado sem ter arma, de verdade. Ele tinha, e aí conversei com ele, olha o que você vai fazer, vai estragar a sua vida. Eu começando a carreira, né? Falei, tô começando, já encontrando isso. Falei, pensa direitinho, repensa. E vamos trabalhar a questão do
da inclusão, em 88, você vê, né? É a inclusão. Então fizemos um trabalho na escola, ampliamos a biblioteca, criamos um grêmio estudantil, tínhamos encontros diários, final de semana, preparávamos eles para o vestibular. E 4 da turma passaram no vestibular. Foi uma alegria muito grande. Passado alguns anos, eu fui fazer uma palestra, um encontro, né, na FUNASA, era de formação. E lá eu comecei a comentar as dificuldades que a gente teve no começo da carreira. Essa da inclusão, que é um tema muito pertinente. Inclusão e diversidade. Nós temos que trabalhar isso com muito cuidado e com muito zelo para poder esses temas eles terem ressonância, terem eco na escola, em todo lugar, no trabalho. Então lá, quando eu comecei a contar essa história, aí aquele participante lá, já adulto, né, não era mais aquele adolescente, levantou e falou: professor, eu sou aquele estudante. E aí ele me abraçou e a gente chorou junto. Então esse foi o fato que mais me marcou. Não é clichê, é uma frase linda do Paulo Freire, que eu amo o Paulo Freire, que ele diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E quando você começa me perguntando sobre educação, é impossível não falar sobre o Paulo Freire, que para mim é o maior de todos os tempos. Quando eu separei, meu filho tinha 1 ano e meio. Então aí foi, acho que, o grande perrengue da minha vida mesmo, sabe? De eu olhar assim, o que eu vou fazer agora com essa tal liberdade? Né? A ideia, a frase era essa. E tem uma frase que muito marca, muito mexe comigo. Ele fala que a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre com o homem enquanto ele ainda está vivo. Vou repetir. A tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. O que não pode morrer dentro da gente? A esperança de um mundo melhor, de uma sociedade totalmente justa, da gente viver em paz, né? Viver bem e assim por diante.